Hoje eu quero falar com vocês aqui sobre criatividade. Eu, por exemplo, eu não era uma pessoa criativa e eu sempre falava isso. Cara, eu não sou uma pessoa criativa, eu não sou uma pessoa criativa. E aí eu me tornei designer. E além disso, eu vou te mostrar que existem vários outros tipos de criatividade que não são só a criatividade de fato criar, de fato pintar alguma coisa, desenhar ou, nossa senhora, inventar coisas diferentes, tá? Existem 5 tipos de criatividade e a gente vai passar por aqui por cima, tá? E no final eu quero mostrar pra vocês como de fato, qual é o meu processo para me tornar mais criativo sempre. Fechou? Então bora começar. Seguinte, gente, vamos lá. O que é criatividade? O que o Google ele fala pra gente sobre criatividade, tá? Ele fala que a criatividade é a inteligência e o talento natos ou adquiridos para criar, inventar e inovar, tá? Quer seja no campo artístico, quer seja no científico, no esportivo ou etc. Então, por exemplo, o cara que ele tem a criatividade no campo artístico, esse cara, ele vai criar de fato, ele vai pintar, ele vai desenhar, ele vai ter uma criatividade na criação de artes, por exemplo, pelo Photoshop, de forma mais fácil. Então, assim, existem aqui, o próprio Google, ele cita, primeiro, 2 coisas importantes, que são natos ou adquiridos, e a segunda coisa importante, que pode ser em qualquer campo, tá? Então, por exemplo, o Messi é um jogador extremamente criativo. A cabeça dele, ele funciona de uma forma criativa. E a criatividade nada mais é do que resolver problemas de maneiras talvez não tão óbvias. Então, aqui eu quero te mostrar o seguinte. Algumas pessoas, de fato, possuem uma inclinação maior a serem criativas. Então essas pessoas que nascem com, entre aspas, o dom da criatividade, elas têm essa inclinação. O cérebro delas funciona de uma forma diferente. Só que isso não significa que as outras pessoas que têm um cérebro mais lógico, por exemplo, não podem ser criativas. Então, como eu trago de exemplo aqui, outras, assim como eu, a gente precisa se esforçar mais para treinar esse músculo de criatividade, tá? Que tanto é possível adquirir e treinar a criatividade que eu me tornei web designer hoje. Eu não era e nem me considerava uma pessoa criativa. Até que esse ano, eu e a família da Laura, a gente tem muito costume de fazer alguns jogos. E aí dentro de alguns jogos tem, separe, sei lá, 3 características do outro, ou algo nesse sentido, 3 coisas que tu gosta, 3 coisas que te inspiram, etc. E dentro de um desses jogos, toda a família dela tirou que eu era criativo. E aí eu fiquei pensando sobre aquilo, tipo, cara, mas eu não me considero criativo. Por que vocês me consideram criativo? E aí eu entendi que a minha criatividade, ela não é a criatividade de artista, de criar coisas novas, de inventar coisas mirabolantes ou algo nesse sentido. A minha criatividade é baseada em resolução de problemas. Então eu resolvo problemas de formas não tão óbvias. E aí a gente vem aqui pro ciclo dos 5 tipos de criatividade, beleza? A primeira coisa que eu preciso deixar clara é que tu não precisa desenvolver todas elas, não precisa. Tu provavelmente pode se identificar só com uma, com 2, com 3, às vezes tu pode se identificar sim com as 5 também, tá? Porque existem momentos em que tu usa essas criatividades, esses tipos de criatividade de forma mais intensa do que outros. Então tem aquelas pessoas que elas têm a criatividade intuitiva, que vem do nada, sabe? Aquela ideia tipo, pá, pum, nossa, pensei em algo aqui genial. Essas pessoas, elas têm essa criatividade intuitiva. Tem outras que têm a criatividade analógica. O que é essa criatividade analógica? Basicamente, é tu juntar coisas que tu já viveu, que tu já experimentou e resolver problemas a partir dessas 2 coisas. Então, vou te dar um exemplo. Tu pode juntar uma viagem que tu fez com uma experiência que tu tem na tua rotina e resolver criar um negócio a partir disso, por exemplo, tá? Então, essas pessoas que têm criatividade para criar negócios que são totalmente diferentes, óbvio, eu tô dando um exemplo, né? Que, sei lá, o cara ele juntou a pizza da Malásia junto com o cachorro quente do Brasil e criou um produto novo, um Konitsa, que é o pizza de cone, por exemplo. Então essas pessoas que experimentam coisas e criam coisas novas a partir dessas experiências possuem a criatividade analógica. Já a outra, que é pra mim, a que eu mais gosto,
Infelizmente eu não tenho essa habilidade, mas a narrativa, a criatividade narrativa é a criatividade, por exemplo, de Jesus. Jesus criava parábolas. Jesus contava histórias de diferentes formas, dependendo do contexto que ele estava, dependendo de com quem ele estava falando. Então ele tinha o mesmo princípio por trás da história, só que ele tinha a habilidade de criar essas histórias, falar essas histórias, de contar essas histórias de formas diferentes dentro do contexto que ele estava inserido. Tem a criatividade mimética, que é basicamente criar a partir de alguma coisa que tu viu, tá? Essa aqui é bem comum, que é onde tu vai, por exemplo, entrar no Pinterest, pegar a referência e aí criar alguma coisa a partir do que tu viu ali, tá? É criar, não copiar. Então que fique muito claro isso, essa diferenciação. E por fim, a gente tem a criatividade dissociativa, que une ideias opostas e junta as duas em uma coisa só, por exemplo. Eu vou te dar um exemplo muito claro disso, a Carmed. Lembra quando saiu aqueles glitters, gloss da Fini? Cara, o que os caras fizeram? Eles juntaram bala com remédio. E aí fundiram isso e se tornou uma explosão de coisas. Então, essa galera do marketing deles realmente tem vários tipos de criatividade, obviamente porque são pessoas diferentes, mas essa ideia, ela ilustra muito bem a criatividade dissociativa, tá? Pô, Colares, beleza, entendi o que é criatividade, entendi que eu posso adquirir isso, mas o que diabos eu preciso fazer para isso ser presente na minha vida? E aí eu separei 3 passos que eu utilizo, tá? Eu utilizo aqui dentro para que eu me mantenha sempre criativo. Para te ser uma pessoa criativa, tu vai precisar ter esses 3 pontos obrigatoriamente, tá? Então o primeiro ponto é desenvolver dentro da tua própria personalidade o ato de ser curioso, o ato de sempre querer saber o porquê das coisas, como as coisas funcionam, ir atrás de respostas que não são tão óbvias. Então, sabe aquele aluno que o professor ele dá uma explicação e aí ele pega e pergunta, mas por quê? Mas por que é assim? Mas como é que isso funciona? Essa pessoa, ela é curiosa e por ser curiosa, ela consegue informações que as pessoas que não são curiosas não conseguem. E eu não estou falando de informação privilegiada, eu estou falando de enxergar as coisas de outros pontos. Pessoas curiosas têm muito isso. Então quando tu se torna uma pessoa curiosa, automaticamente tu vai criando mais repertório, que é o nosso segundo ponto aqui. O repertório é o conteúdo que tu tem. O repertório é aquilo, a tua bagagem, são as tuas experiências, as coisas que tu ouve, as pessoas com quem tu anda, são as coisas que tu vê na televisão, as séries que tu consome. O teu repertório é basicamente o conteúdo que tu tem, é tudo o que tu tem dentro da tua vida, tá? E fica mais fácil de adquirir repertório quando tu é uma pessoa curiosa, porque tu vai ir atrás dessas coisas. Então, vi alguma coisa diferente, que eu ouvi alguém falando uma palavra que eu não conheço, eu vou lá pesquisar o que é essa palavra. Eu só descobri o que era antifragilidade quando de fato eu fui atrás de entender o que era esse raio dessa palavra. E aí eu entendi que antifragilidade anda bem perto da resiliência, só que a diferença é que uma pessoa antifrágil é aquela que ela suporta o processo, ela suporta a, entre aspas, dor ali, mas ela cresce, aprende e cresce com ela. Então como é que eu entendi isso? Cara, eu vi aquilo e fiquei me perguntando, caraca, velho, que negócio é esse que todo mundo fala? Então, a partir disso eu criei repertório, então eu posso falar sobre isso, porque eu já vivi essa etapa da minha vida aqui, então eu posso trazer, é uma ideia até para falar é uma ideia até de conteúdo aqui, né, pro canal. Enfim, e por fim, tu precisa criar referências. Quando tu tem referências dentro da tua cabeça, que vem do teu repertório, que vem da tua curiosidade, fica mais fácil de juntar as coisas. Então, se eu pego e falo pra ti, não pense numa vaca roxa. Tu vai pensar numa vaca roxa. Por quê? Porque tu tem 2 referências. Tu tem a referência do que é uma vaca e tu tem a referência do que é a cor roxa. Juntando essas 2 coisas, que são absolutamente, não vou dizer impossíveis, né, porque tem cada maluco no mundo, mas tu consegue criar uma vaca roxa na tua cabeça. E é disso que nasce a criatividade. Tu juntar coisas que tu tem na tua memória, tá? E criar outras coisas novas ou criar soluções para algum determinado problema. Beleza? Então, eu espero que depois desse vídeo tu tenha entendido que criatividade é treinável.
tá? Eu vou deixar aqui embaixo o link da minha newsletter. Se tu quiser se inscrever, eu mando uma carta por semana, toda semana, sobre todos os assuntos que ou eu vivi, ou eu domino, ou que eu posso te ajudar, beleza? Então se inscreve, é só deixar o teu nome e teu e-mail ali e tu vai receber esses conteúdos de forma gratuita, tá? Eu espero que esse vídeo, ele tenha te engrandecido de alguma forma. Depois deixa o teu comentário aqui, me diz com qual dos 5 tipos de criatividade tu se identificou, fechou? Então eu te vejo na próxima semana, valeu!